E aí, pessoal, as curiosas semelhanças entre Renato e Quinteiros. Por que que o torcedor começa a questionar essa relação? E o status do clube? É discurso ou de fato o Grêmio quer mudar? Vamos falar sobre isso. Tem muita coisa parecida. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Baterias Duran é a pedida da hora. Quando você falar em baterias, você vai falar em baterias Duran. E aí você vai saber, baterias Duran tem o melhor preço do mercado. Se você quiser, claro que você encontra sempre em bateriasduran.com.br. Mas na descrição desse vídeo aqui, você tem todos os endereços das lojas físicas das baterias Duran. E lá você leva o seu carro e você vai ser muito bem atendido. Mas claro, para conhecer, se você quiser bateria, se você falar em bateria, qualquer tipo de bateria, qualquer tipo, você vai em bateriasduran.com.br. Não deixe de conhecer. Gente, o torcedor do Grêmio começa a se incomodar com algumas semelhanças entre o que acontecia e o que acontece. Por que eu falo isso? A notícia de ontem deu conta de que Bright White vai fazer o seu, ou parte do seu tratamento, a parte inicial do seu tratamento, na Europa. E aí a gente lembra do que aconteceu com o Diego Costa e que foi amplamente criticado pelos torcedores do Grêmio e pela crônica de um modo geral. Diego Costa, lesionado, foi fazer parte do tratamento fora daqui, assim como Bright White vai fazer. Igual. Ah, mas não, é o status em relação às lideranças do grupo que, de alguma maneira, definem como será feito. O Grêmio vem de uma ideia de ter um super departamento médico e, de alguma forma, deixa com que as coisas sejam decididas por A ou B, seja líder ou não. Ou melhor, os líderes decidem. Os líderes decidem. E esse processo é muito semelhante. A gente pode chegar à conclusão de que isso é assim. Não é que é semelhante, é que essa é a melhor maneira. Quando lesiona, vai buscar o seu caminho lá, não tem problema, na segunda etapa do tratamento vem para cá. Isso não acontece, por exemplo, com pessoas que se lesionam, jogadores que se lesionam e moram em São Paulo. Não tem acontecido, pelo menos. Mas esses jogadores, curiosamente os líderes do grupo, têm essa relação com a Europa e tal. Essa é uma semelhança. Quando a gente discute folga, da mesma maneira. Eu discuto essa semelhança que o torcedor está cobrando agora, porque para mim são coisas bem diferentes. Né? O Renato tinha a folga dele. E o treinador do Grêmio não é necessariamente por ele. Então eu não gosto quando simplesmente comparam um no outro. Eu não acho que seja igual. Mas eu entendo que quando tu dá uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva tu diz que tu precisa de tempo para montar o time, e aí tu dá uma folga que poderia ser menor, eu tenho que cobrar a antiga mensagem que ele passou. E isso, de alguma maneira, traz a semelhança. Agora, a gente avança. E aqui, para mim, o ponto mais pesado contra Quinteiros e que era, talvez, a principal crítica ao técnico Renato Portaluppi, que é o uso da base e a forma como conduz. A informação é: Quinteiros nunca esteve em Eldorado. Ele não conhece. E Renato ia, se foi nos 10 anos que esteve aqui 2 vezes, uma vez, é muito. Então, essa lógica de utilizar jogadores mais prontos ou vindos de fora, segue rigorosamente igual. Semelhança, neste caso, sem mexer uma vírgula sequer. E que nós precisamos fazer com que o clube defina a prioridade e não a vontade do treinador do momento do Grêmio. Quem tem que dizer isso é o
clube. Ó, meu amigo, tu vai usar a base. Ah, mas então tu não vai ser técnico do Grêmio. Serve pro Renato, serve pro Quinteiros e pro raio que o parta. Porque é isso que vai pagar a conta. É isso que vai pagar a conta. Não é outra coisa. Então, que o Grêmio trate de colocar na cabeça que precisa disso. Montar time da noite pro dia é uma lógica natural e não tem problema. O Grêmio contratou um time novo agora. Agora, coloca 20%, 30% de jogadores promissores para que ali na frente o Grêmio possa continuar fazendo a roda girar. Um dos elogios que nós fizemos em determinado momento é que parecia que estava acontecendo isso. Aí vendeu o Kaique, vendeu o Nathan Fernandes. O Nathan Fernandes, há 2 anos atrás, ele era um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Ele foi vendido para o Botafogo por 1/5 do que se imaginava que fosse ser vendido. 1/5. Porque o Grêmio desvalorizou ele. O Grêmio desvalorizou o Ronald. O Grêmio agora entregou o Nathan Felipe. Por quê? Porque não tem política de aproveitamento. E isso Renato e Quinteiros caminham de mãos dadas, com todo respeito. E é preciso mudar. O que eles não podem ser semelhantes? E se forem semelhantes, precisam escolher datas melhores. Porque sem isso, Quinteiros não vai resistir. O campo. Se Quinteiros for semelhante ao último Renato que aqui esteve, terminou. Porque o Renato de 24 é um Renato terrivelmente ruim para o Grêmio. Se for o Renato de 17, nós temos chance de ter Quinteiros por muito tempo aqui. Essa é a grande pergunta do momento. Nos próximos dias, o Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro e de lá não irá mais respirar. Eu, particularmente, vendo o Grêmio, acho que tem mais trabalho de treinador do que tinha. Acredito mais no trabalho de campo do Quinteiros do que no do Renato. Só que tem muitos pontos do Renato que o Quinteiros sequer chega perto. A liderança, o conhecimento do ambiente, a relação com os jogadores. E nós precisamos que o campo fale em favor de Quinteiros. Se não falar, meus amigos, teremos um ano de dificuldade. Então, que o campo fale agora e que essas semelhanças cobradas pelos torcedores com relação a Renato e Quinteiros fiquem apenas em uma ou outra tomada de decisão e não no contexto geral, que aí vai nos complicar demais o ano de 2025. César, Cidade de Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.